Oi, hoje eu vou fazer um vídeo que é o primeiro vídeo de alguns vídeos que eu quero fazer no futuro, que eu chamo Besteira na Corrente Principal. E o que eu faço nesses vídeos é eu pego algo que é muito popular entre físicos famosos e eu vou mostrar porque eu acho que eles estão extremamente confusos. Então, porque eu acho que simplesmente pode ser errado, ou algum tipo de fraude, ou eu não sei o que. Isso pode parecer meio arrogante, né? Eu vou falar aqui sobre pessoas que têm um prêmio Nobel ou alguma coisa desse tipo. Mas como eu também explico na minha série sobre pensamento crítico, todos nós somos confusos. Eu sou confuso, você é confuso, qualquer pessoa com um prêmio Nobel é confuso. E onde a gente é confuso, a gente não sabe. Mas pode acontecer que uma pessoa com um intelecto enorme, que sabe muito sobre o mundo, uma educação excelente, é completamente confuso sobre um certo tópico. Isso é normal. Na verdade, pode ser que eu vou agora, nesse vídeo, dizer algo que também mostra a minha confusão. Mas eu acho que não, porque a maioria dessas críticas que eu tenho na corrente principal da física normalmente tem a ver com a minha educação, que é um pouco diferente, que eu também estudei filosofia e física e um pouco mais sobre isso. Mas tudo bem. Então, o primeiro vídeo vai ser sobre uma interpretação da mecânica quântica, que as pessoas que acreditam, que seguem essa interpretação, nem chamam de uma interpretação, eles chamam de uma metateoria. Eu vou explicar o que isso significa. E isso é a interpretação de muitos mundos. Então, ela é baseada nessa equação aqui. Isso aqui é a equação de Schrödinger, que descreve o mundo quântico. Especificamente, ela é sobre o que é realmente esse cara aqui, que se chama a função de onda. E com isso eu digo, bem-vindo a massagens cerebrais. Então vamos começar com o famoso experimento de fenda dupla. Como vocês talvez sabem, quando você tem partículas como elétrons e eles passam por uma fenda dupla, se essas partículas são suficientemente leves e pequenas, você vai ter numa tela depois um padrão de interferência. E isso é algo que normalmente a gente só conhece de ondas, e a gente chama isso a dualidade onda-partícula. Então isso as pessoas entenderam no início do século XX, e agora você pode pensar sobre essa situação aqui quando você tem ondas que passam por uma fenda dupla. Essas ondas vão sair dessa fenda e eles vão se superpor. E isso é o que faz um padrão de interferência. E quando você tem partículas, normalmente você deve ver uma projeção mais ou menos dessas fendas aqui, né? Então, duas linhas aqui em vez de muitas linhas diferentes. Quando as pessoas descreveram isso, eles chamaram esses tipos de ondas da matéria, ondas de matéria. E a pergunta foi: qual é a equação que descreve essas ondas de matéria? E famosamente isso é a equação de Schrödinger. Mas para a formulação dessa equação, as pessoas precisavam H de t, isso é o hamiltoniano, isso é basicamente um operador, construto matemático complicado, a gente nem vai pensar sobre isso agora. Isso aqui também bem complicado, I acortado e a derivada em termos de tempo. Mas esse objeto que tem aqui nos dois lados, esse psi, esse tridente, isso Schrödinger chamou a função de onda. E essa função de onda, ela relaciona para a realidade, para o que a gente consegue observar, sobre a regra de Born. E a regra de Born diz, se você pegar o quadrado dessa função, você tem a probabilidade de uma partícula
sendo num certo estado ou numa certa posição, num certo momento. Se você pensa sobre esse experimento de fenda dupla, a pergunta é o que realmente acontece com uma partícula quando passa por essa fenda. Considerando que ele se comporta como uma onda, você deve suponer que a partícula passa pelas duas fendas, porque assim funciona com uma onda. Se uma onda chega numa fenda dupla, a onda passa pelos dois lados da fenda dupla e vira duas ondas separadas saindo de lá e eles vão interferir. Então você tem que pensar que a partícula passou pelas duas fendas. E isso é o único jeito, parece como o único jeito como você pode explicar porque tem esse padrão de interferência. Mas, se você agora bota aqui um detetor para ver como uma parte dessa partícula passou por um lado ou parte do outro lado, você vai ver que a partícula sempre só passa por uma fenda. Só por uma, e não pelas duas. E quando você faz essa medida aqui para ver para onde passa a partícula, esse padrão de interferência vai desaparecer e o sistema vai se comportar como fosse uma partícula normal. Isso foi extremamente estranho quando as pessoas aprenderam isso. E as pessoas não souberam exatamente como lidar com isso. E a interpretação dessa equação, dessa regra de Born e desse experimento, que virou a interpretação mais popular, a gente chama hoje em dia a interpretação de Copenhagen. E essa interpretação de Copenhagen, ela fecha um certo problema. Se você não olha para uma partícula, ele se comporta de acordo com essa equação aqui. Mas quando você olha, a partícula vai se comportar como uma partícula clássica. Então, o que acontece no momento quando você olha para essa função de onda? E isso a gente chama o colapso da função de onda. A função de onda de um momento para outro se muda. Isso é o colapso da função de onda. E agora a partícula está localizada, não sei o que. Isso era por muito tempo a interpretação mais comum. E essa interpretação tem um monte de problemas, um monte. Mas até hoje, a interpretação de Copenhagen domina o nosso pensamento. Toda a didática universitária, aqui vocês conseguem ver um dos livros mais comuns, o Kohn Tanucci, com o qual jovens pesquisadores, jovens físicos aprendem a mecânica quântica. Todos esses livros, eles supõem intrinsecamente que algo acontece similar à interpretação de Copenhagen. Eles usam essa nomenclatura como colapso da função de onda e tudo isso. E assim, podemos dizer que a nossa nomenclatura, essa notação aqui que físicos conhecem, ela não necessariamente realmente supõe que a interpretação de Copenhagen é a interpretação certa, isso não, mas um pouquinho sim. A notação é baseado em estados de superposição, que você pode criar esse colapso de onda, de função de onda e tudo isso. E isso fez também que, se você olha na cultura pop, né, por exemplo, esse filme aqui, What the Bleep Do We Know, que é um filme catastrófico, se você quer ficar confuso sobre a mecânica quântica, isso aqui é um filme muito bom para isso. Se você quer entender algo da mecânica quântica, eu não sugiro consumir esse produto. Mas também nesse filme, sem as pessoas que fizeram esse filme entender, eles supõem mais ou menos a interpretação de Copenhagen. Mas, interessantemente, se você olha agora para físicos, não como eu sou um físico de materiais quânticos. A interpretação da mecânica quântica não importa muito para o meu trabalho. O que importa para o meu trabalho é que a matemática está certa. Se isso está funcionando, tudo bem, eu estou feliz. Mas existem físicos que
se importam sobre o que realmente está acontecendo fundamentalmente na mecânica quântica e o que é a função de onda, ou se ela é algo. Esses caras que trabalham com os fundamentos da mecânica quântica, na maioria, não seguem, não apoiam a interpretação de Copenhagen. Lá tem várias outras interpretações, mas tem uma razão principal por que as pessoas não apoiam tanto a interpretação de Copenhagen. E isso é o fato que esse colapso da função de onda é não local. Eu mencionei em vários vídeos que localidade e não localidade é algo muito importante na física. Quem descobriu que a localidade é algo necessário para a realidade sobre experimentos de pensamento foi Albert Einstein. E Albert Einstein ele mostrou que a estrutura do espaço-tempo em si não deve permitir processos não locais. Isso muitas vezes é mal entendido, porque existem físicos que dizem que quando não tem informação que é transmitida, isso está ok. Isso vem de um lugar um pouco inocente, vamos dizer, né? Então, geralmente, quando as pessoas querem entender a relatividade restrita, que define uma grande parte disso, as pessoas gostam de pensar sobre simultaneidade. Então, vocês conseguem ver aqui nessa imagem da Enciclopédia Britânica duas árvores. E nessas duas árvores, da perspectiva dessa pessoa que está olhando para as árvores e esse trem que está lá, tem duas quedas de raio no mesmo tempo. Agora dá para deduzir, usando eletromagnetismo, não importa, que se agora um trem está em movimento, nesse caso com 4/5 da velocidade da luz, esses dois raios não vão cair simultaneamente. A simultaneidade não é mais um conceito universal, ela depende do observador. Isso significa que processos locais sempre são preservados, né, as coisas locais, mas coisas não locais, como simultaneidade, é um conceito não local. Porque duas coisas acontecem em lugares diferentes no mesmo tempo. Isso não é local. E essa não localidade, ela não existe mais. Se ela existiria, você precisaria um éter que a gente não tem, ou provavelmente não tem. A gente tem um éter um pouco diferente. Isso seria o campo de Higgs ou algo desse tipo. Mas isso é outra coisa. Mas um éter clássico não existe com certeza. E isso aqui é o problema. Então, não localidade não é algo que a gente acha que pode realmente existir. Isso é um problema sobre essa interpretação de Copenhagen e isso criou muita confusão entre físicos por muito tempo e existem físicos que tinham ideias bem malucas, tipo que a consciência faz que a função de onda colapse e tudo isso. Então, em 1957, um físico que se chamou Hugh Everett III, sim, isso foi o nome dele, e pelo menos no meu conhecimento ele não era real. Ele era um forte alcoólatra que fumou muito e faleceu jovem, mas ele hoje em dia é principalmente famoso para sugerir uma nova interpretação da mecânica quântica. E essa interpretação é aquela sobre que vamos falar agora, porque a gente primeiro tem que entender essa interpretação, que é hoje em dia muito popular, para depois mostrar quais são os problemas. Hugh Everett III disse que todas as possibilidades são realizadas paralelamente e o processo de medida, vamos dizer, a observação, vai fazer que os universos se dividem. Então, todos são realizados em universos separados.
isso não ficou muito popular, não. Isso significa que você tem muitos universos no mesmo tempo, isso não era muito popular, não. Então, ele nem viveu quando virou popular. Isso aconteceu só nos anos 70. Porque nessa época as pessoas começaram a entender um fenômeno da mecânica quântica que se chama decoerência. E uma implicação disso é que não tem mais um número infinito de possibilidades, mas só certas possibilidades discretas. De novo, não importa o que isso realmente significa, o que importa é que essa ideia de muitos mundos, muitos universos paralelos, como essa decoerência virou um pouco menos estranho. Porque você tinha ainda um número infinito de universos, mas um número contável de universos. Não importa o que isso significa. Mas assim virou mais popular. E virou bem popular entre físicos super famosos. Por exemplo, John Archibald Wheeler, um grande cara da teoria quântica dos campos. Essas pessoas, esses físicos famosos que realmente começaram a pensar que essa ideia de muitos mundos está certo, eles foram principalmente motivados pelo fato que agora pareceu tudo menos esotérico. E também não pareceu mais como você precisa na localidade. Porque os universos, o fato que dois universos foram criados, aconteceu quando a interação aconteceu entre partículas no ponto onde aconteceu. Então, vocês podem imaginar que você tem uma partícula que passa por uma fenda dupla e já existem dois universos diferentes quando a partícula se aproxima dessa fenda dupla. Então, agora você tem dois universos diferentes que tem que se separar, né? Mas isso agora parece como fosse local. E isso foi a razão por que muitos físicos começaram a apoiar. O mais famoso atualmente é David Deutsch, um dos físicos mais importantes do mundo atualmente, especificamente sobre computação quântica. E na opinião desses apoiadores, muitos mundos, e aqui vamos agora para o ponto onde acho que a confusão é extremamente grande, nem é uma interpretação, é uma metateoria. Então, isso é uma grande diferença, porque se você diz sobre algo que a sua interpretação dessa equação é algo, isso significa, para mim, eu consigo interpretar isso nesse jeito, isso talvez tenha consequências e talvez a gente consiga trabalhar isso. Mas quando você diz que você tem uma metateoria, diz que a minha teoria, ela profundamente diz algo sobre o universo. E isso agora, provavelmente, se você suponha que é verdade, você diz que é verdade. Ok. O argumento principal deles é sempre a mesma. Se você pega a sério, vocês têm vários textos deles onde eles dizem isso. Se você pega a sério a equação de Schrödinger e a função de onda, a emergência de muitos mundos segue naturalmente. Esse argumento vem da ideia que se essa função aqui, se essa é real, se essa realmente é real, e aparece como ela é real, você tem que aceitar que existem todos esses estados. Mas como a gente só observa um estado, segue a ideia que temos todos esses universos paralelos. Se alguém não acredita que eles realmente acreditam nisso, eu sugiro um podcast do Sam Harris, que foi feito relativamente recentemente, Strange Truth, com David Deutsch, onde ele explica isso. E Sam Harris também pede para ele convencer ele dessa interpretação. E David Deutsch basicamente diz, não, mas é tão óbvio, né? Se você entende desse tópico, é tão óbvio que eu nem preciso explicar. Que de uma perspectiva filosófica sempre é um sinal ruim, que provavelmente algo não está 100% certo. Mais uma prova para como David Deutsch especificamente é absolutamente convencido que essa interpretação da mecânica quântica é a interpretação certa e nem é uma interpretação.
Uma citação dele: "Quantum computation is a distinctively new way of harnessing nature. It will be the first technology that allows useful tasks to be performed in collaboration between parallel universes." Então, David Deutsch diz que computação quântica funciona porque você calcula coisas em todos os universos no mesmo tempo e você faz a medida e só lá eles se dividem e por isso tem essa potência. Ele é 100% convencido que muitos mundos é real. E o argumento principal é a equação de Schrödinger. David Deutsch acha que computação quântica prova muitos mundos e que a metateoria segue naturalmente da equação de Schrödinger. E com isso agora a gente vai ver por que eu acho que essas pessoas, David Deutsch nesse caso, um físico muito melhor do que eu, é absolutamente confuso sobre esse tópico. Para isso, a gente vai tratar isso agora numa maneira de argumentação filosófica, né? Argumentação é algo, se você estuda filosofia, você vai estudar teoria de argumentação e você vai aprender o que é um argumento, o que é aceitável e especificamente o que não é aceitável. Então, vamos começar assim. A gente vai agora tentar condensar as hipóteses básicas que o David Deutsch faz. E depois a gente vai discutir como ele chega na conclusão. E depois a gente vê se tem hipóteses que ele não poderia fazer assim, que provavelmente contradizem a realidade, ou se a lógica que ele usa talvez está errado. Então isso é, a gente vai procurar para erros óbvios ou falácias que ele está fazendo. Então, começamos com as hipóteses básicas. Eu agora penso que a gente pode, se a gente agora faz isso de uma maneira mais analítica, eu acho que a gente tem 3 hipóteses básicas. A equação de Schrödinger reflete certamente a realidade. Isso é a primeira hipótese. Eu gostaria de dizer que a equação de Schrödinger em si também não reflete 100% da realidade, porque ela também não é invariante sobre transformações de Lorentz. Eu estou dizendo isso para os físicos. Mas essa diferença agora não importa. A gente está falando sobre a colapse da função de onda, que também existe na equação de Dirac. Só para deixar claro que aqui não tem nenhum problema. Então vamos dizer, a equação de Schrödinger reflete certamente a realidade. A função de onda é real. Ele diz isso é muito importante na argumentação dos muitos mundos. A função de onda é real. E só observamos um estado único. Isso todos nós estamos vendo, e isso obviamente tem que ser o argumento. Então a conclusão é, dadas essas 3 coisas, todos os estados são realizados, invisível para a gente, obviamente, e isso tem que acontecer em universos paralelos. Ele chama isso universos paralelos. Agora, se alguém diz, eu não chamaria isso um universo, isso é o seu problema, a gente chama isso um universo, David Deutsch chama isso um universo. Então, isso agora vamos dizer, isso são universos paralelos. Ok, isso é o argumento. E com isso, a gente começa a ver se essas hipóteses aqui sobrevivem. Eu acho que essa conclusão sobrevive. Então, a gente tem que ver se uma dessas hipóteses talvez está errada. Vamos começar com uma equação de Schrödinger reflete certamente a realidade. Eu já falei, claro, ela reflete a realidade, talvez não, talvez precisa uma correção, por exemplo, ela não é invariante sobre transformações de Lorentz, mas isso é uma pequena transformação que também não é tão fundamental. Agora sobre a pergunta de... A gente está falando sobre a colapse de função de onda, que em qualquer sistema aconteceria. Eu vou agora pular ao ponto B, porque o que significa real é um pouco mais difícil. Então, vamos focar no fato que só observamos um estado único. Óbvio, a gente só observa um estado único, né? Porque a gente só vive em um universo. E agora, a função de onda é real. O que significa isso? Voltamos de novo para a equação de Schrödinger.
o que significa real? Real significa algo que existe realmente no nosso universo. Às vezes, nós físicos usamos ferramentas matemáticas que não são reais. Porque é só um construto matemático. Mas certas coisas são reais. A energia é real. O momento é real. Isso são coisas da física. A transformada de Fourier é real? Não é real? Mas existem ferramentas da geometria que simplesmente é difícil dizer se eles são reais. Então, a pergunta é, a função de onda é só uma ferramenta matemática ou ela realmente existe? E isso também importou muito o físico irlandês John Stuart Bell. Isso não é o Bell famoso dos laboratórios de Bell nos Estados Unidos, isso é um outro Bell. E ele introduziu um conceito que a gente conhece hoje em dia como testes de Bell ou as desigualdades de Bell para testar a natureza da função de onda. E quem fez muito desses experimentos era Anton Zeilinger, que também ganhou em 2022 para esses experimentos o prêmio Nobel. E esses experimentos que são feitos agora faz muito tempo, já foram feitos antes de Zeilinger, além do fato que ele realmente fez esses experimentos bem melhores. A conclusão mais conhecida desses experimentos é a função de onda ou não é real ou não é local. Isso é geralmente a interpretação. Aqui dentro tem uma coisa, eu vou voltar para isso, mas isso é o que alunos aprendem na universidade, isso é o que é geralmente o jeito como a gente pensa sobre isso. A gente sabe, o Anton Zeilinger diria isso, que a função de onda ou não é real ou não é local. Então, o que significa isso? Não é local, eu mencionei. Significa ela existe, ela tem algum conceito que não é local, que é completamente inconsistente com o espaço-tempo, como a gente acha que ela é. Ou não é real. Significa ela é só uma ferramenta matemática. Olhamos para isso agora. A gente repara que Deutsch diz que a função de onda é real. E isso implica que a função de onda não é local, contradizendo sobre a estrutura do espaço-tempo. E agora a pergunta é como os seguidores de muitos mundos podem pensar, e eles pensam isso, que a teoria deles seja local e não local. A razão é que eles pensam nessas divisões dos universos, mas como a divisão desses universos, o fato que os universos podem interagir entre si, que isso acontece de uma maneira local, eu estava mencionando uma partícula que vai para uma fenda dupla, que isso pode acontecer de uma maneira local, faz que eles acham que tem uma teoria local. O problema é que existe um momento quando os universos não podem mais interagir. E esse processo não é local, ele é similar ao colapso de função de onda. Existem muitos artigos sobre isso e existe muita ginástica de cérebro, como justificar que isso não seria um processo não local. Eu não acho nenhum desses argumentos bons. É relativamente claro que isso simplesmente é impossível. Mas nós físicos somos normalmente relativamente inteligentes e temos um viés de confirmação muito grande. E isso faz que nós físicos sempre acham razões porque talvez a gente achou algum jeito como isso pode ser local sim. Então isso significa que, em geral, esse argumento simplesmente não funciona. Também o argumento de Bell não está 100% certo. Porque o que Bell fez, ele tirou o observador do
experimento. Ele supunhou que a gente é capaz de fazer um experimento, interagir com a natureza, sem realmente interferir com os processos de natureza. É claro que a gente sempre interfere, mas claro que, por exemplo, o superdeterminismo, a teoria do Gerhard Hooft, né, ele acha que o universo é um automaton, significa você tem pequenas unidades que como uma máquina interagem e na verdade tudo foi determinado desde o início do universo e assim esses problemas das testes de Bell também desaparecem. Mas tudo bem. O argumento para por que acreditar em muitos mundos simplesmente não está certo. Porque a função de onda, essa hipótese que a função de onda é real, é uma hipótese extremamente forte, para que a gente até agora não tem nenhuma indicação. Então, por isso, obviamente, dá para interpretar coisas como tivesse uma interpretação. Mas esses são pontos que são extremamente polêmicos. Então, essa arrogância, vamos dizer, essa como são os seguidores de muitos mundos convencidos que eles agora têm a teoria final, isso simplesmente não é justificável. E agora eu gostaria de dizer para um ponto final, como eu posso agora dizer que o David Deutsch está tão confuso. Claro que existem outros físicos mais famosos ainda do que David Deutsch, como Gerhard de Hooft, que também não concordam com isso. E com isso eu digo até a próxima.